Elebará, Exu Tamilauim chorou. Elebará, Exu Tamilauim chorou. Exu Tamilauim chorou. Exu Tamilauim chorou. Lebará. Elebará, Exu Tamilauim chorou. Elebará, Exu Tamilauim chorou. Exu Tamilauim chorou. Exu Tamilauim chorou. Lebará. Elebará, Exu Tamilauim chorou. Elebará, Exu Tamilauim chorou. Exu Tamilauim. Com base na nossa filosofia de terreiro, né, nós acreditamos numa Umbanda extremamente afro-indígena, né? A Umbanda ela já era praticada, né, pelos povos africanos, né, ainda em África, antes mesmo desses povos atracar, né, por via dos navios negreiros, né, conhecidos como os tumbeiros, né, tumbeiros porque eles eram verdadeiras tumbas, né? Muitos desses negros que foram sequestrados e foram trazidos para essas terras morreram no percurso e foram, né, jogados ao mar. E a Umbanda ela já era praticada por esses povos, né? Na própria região de Angola já existiam cultos aos ancestrais, ou seja, culto aos mortos, ou seja, cultos, incorporações que a gente conhece por xinguilamento, né, desses ancestrais, em sua maioria anciãos e espíritos, inclusive, de crianças angolanas, né? Então, daí a gente já começa a pensar numa origem da Umbanda. Umbanda, né, que vem de Imbanda, que significa arte de curar, significa cura, né? E no território africano, quem praticava esse culto, que em seguida ganha esse nome de Umbanda, né? Nessa organização espiritual ganha esse nome de Umbanda, né? Eram os chamados Umbandas, e eram os sacerdotes, ou até mesmo os quimbandas, né? Que eram os sacerdotes que praticavam as curas, né? Então geralmente eram líderes espirituais que tinham domínio, né, sobre ervas, tinham domínio sobre magias, tinham domínio sobre banhos, né? Eles dominavam muito bem o poder das insabas. As insabas nada mais é do que as próprias ervas que a gente conhece, né? E os povos africanos, principalmente os povos bantus, eles têm grande importância dentro da Umbanda porque é com base no que eles aprenderam, né, com os seus mais velhos, com os seus ancestrais, que eles organizam isso e traz para o que a gente tem como Umbanda hoje, né? O xinguilamento, que é a incorporação, que é o incorporar um ancestral, né? As insabas, e até mesmo o fato do entrar em contato com seus ancestrais via oráculo, né? A cleromancia, o jogo de búzios, que já é uma arte divinatória que parte ali do povo Yorubá, né? Enfim. E o povo africano ele tem grande importância na origem da Umbanda justamente por isso, né? Por trazer a essência significativa da Umbanda. Então, quando esses povos atracam em territórios brasileiros, né, eles entram em contato
com novas terras e aprendem novas formas de cultuar seus ancestrais, né? E a gente fala também, né, de cultos antiguíssimos, que já em diáspora, né? Por exemplo, o Calundu, que ele foi um culto onde havia também a manifestação de ancestrais, né, por parte do aparelho mediúnico, ou seja, existia uma pessoa, né, que naquele tempo se chamava calundeiro ou calunduzeiro, ou até mesmo calundu, né, e essa pessoa ela incorporava justamente para curar, ela incorporava justamente para promover a cura daqueles que fossem buscar, né. Então, o calundu, ele provavelmente seria o feto, né, da Umbanda, do que a gente tem como Umbanda hoje. Ele seria a Umbanda no seu formato criança, né? Porque aí depois do Calundu a gente conhece a Cabula, né? Lembrando que lá no Calundu, né, a gente teve uma figura muito importante, né, para a Umbanda, que foi Luzia Pinta, né, que foi uma negra já alforriada, que veio de África e no Brasil teve que desenvolver todo um mecanismo para poder continuar cultuando os seus ancestrais, as suas divindades africanas, né? E que foi perseguida também. Então ela é uma figura que, como muitos por aí, foi esquecida ou tentaram apagar a história dela, mas é uma figura que é de suma importância para um umbandista, de suma importância para a religião de Umbanda. Em 1500, com a chegada dos colonizadores, eles se deparam com os indígenas, né? Povos desconhecidos para eles, e logo de imediato tentaram se aproximar para poder conhecer a terra, e também na intenção de conhecer as riquezas que aqui tinham no Brasil. Então, eles começaram a utilizar de objetos que não era significativo para eles em relação a valor, e trocavam com o indígena na troca de mão de obra. E eles sempre utilizavam de conversas, de objetos que eram chamados de escambos, as trocas para poder fazer com que os indígenas fizessem um trabalho forçado para eles. Os indígenas, eles não aceitaram isso. E uma coisa que eu discordo em relação às escolas é que não era que o indígena tinha um corpo fragilizado. A carga horária e forçada era absurda, né? Fora os maus tratos e tudo o que acontecia naquela época. Então o indígena, ele começou a lutar pela sua liberdade. Imagina só, chegar uma pessoa invadindo a sua casa e forçar você a um trabalho que muitas vezes te levava à morte. E ainda mais trazia doenças, né, que praticamente dizimou as tribos indígenas naquela época. Então, os indígenas, eles lutaram pela liberdade. Não foi uma coisa assim fácil de se ter, levar os indígenas para escravidão e fazer com que eles permanecessem naquela condição. Então, foram guerreiros mesmos e lutaram para defender os seus povos. Daí, quando os colonizadores não conseguiram o objetivo deles, que era escravizar os indígenas, por conta que eram resistentes a isso, e muitos entraram para dentro das matas, e os colonizadores não tinham conhecimento do território, eles foram atrás de mãos escravas na África. E aí surgiu aqui no Brasil os navios negreiros, que também era muito lucrativo para os senhores de engenhos na época. Então ficou um negócio mais chamativo entre eles. Com a vinda dos escravizados para cá, para o Brasil, eles também lutaram. Não era fácil ser arrancado de suas famílias, chegar aqui, fazer um trabalho forçado, apanhar, passar fome e chegar mesmo à morte. Então eles também foram guerreiros nessa situação e lutaram pela sua liberdade. Muitos deles fugiram, né? Só que fugiam sem destino, para dentro da mata. E lá no meio da mata eles se depararam com os indígenas, com as tribos indígenas, né? E ao chegar lá, eles não foram... Eu me emociono. Eles não foram renegados por eles, de forma alguma. Eles foram reconhecidos como irmãos de sofrimento. Então, os pajés da tribo acolheram os negros escravizados que fugiam e cuidavam de sua ferida.
E utilizavam de defumação, de banhos de ervas, usavam do maracá para se conectar à ancestralidade, à espiritualidade, faziam chás frios, chás de diversas formas para poder curar as dores. E ali eles se viam como os aliados, né? Porque tinha o homem branco que queria fazer deles escravos, fazer trabalho forçado, e era uma dor que era igual. Então eles se aliaram e nesse encontro desses dois povos há uma troca de saberes, né? Que aí vai resultar em religiões, em cultura. É interessante falar que essa vinda dos povos africanos ao território brasileiro não foi algo romântico, né? Foi por parte de muita violência, e isso por volta do século XVI, que foi quando chegaram os primeiros povos africanos em terras brasileiras, né? Que foram povos ali do continente africano, das regiões de Angola, né? De Benin, né? Da Nigéria, né? Ali do sudoeste da África. E falar disso voltar ao passado e trazer a verdadeira história desse povo, o que eles sofreram, porque eles foram tirados de um seio, né, da sua família, para forçadamente ter uma nova vida, né? E com a vinda desse povo, eles trazem todos os seus saberes, eles continuam trazendo, trouxeram os seus saberes, né, os seus ensinamentos, o que eles aprenderam com seus povos no território africano, né? E chegam ao Brasil e tiveram que passar por toda uma adaptação forçada. Até mesmo os nomes foram obrigados a mudar, né? Muitas das vezes colocando nomes de santos católicos, por exemplo, né? Se existia um negro escravizado de Munzenza, da tribo Munzenza, chegava no Brasil, ele deveria colocar o nome de um santo, muitas das vezes um santo que batizou o próprio navio negreiro, né? Foi quando foi surgindo toda essa mistura forçada, que nada romântico, né? E foi se estruturando numa religiosidade afrodiáspora, né? Que hoje a gente entende e vai montando, casando as peças e vai entendendo como a Umbanda que a gente cultua hoje. O negro, ele percebeu que o indígena também incorporava. Ele utilizava do cachimbo para conexão, para limpeza, para uma purificação, utilizava de maracá como som da espiritualidade. O maracá, eu costumo dizer que ele é a voz espiritual. Então, ele traz uma conexão ancestral daqueles que lutaram, daqueles que vêm para curar. Então, os africanos, eles também trouxeram a sabedoria deles e houve essa troca, essa mistura que resultou em coisas belíssimas, mas é fruto de muita. Falar de Preto Velho é falar, acima de tudo, de uma resistência, não é? Hoje a gente vê essas entidades, esses espíritos, esses ancestrais se manifestando num terreiro de Umbanda, mas eu sempre digo aqui que é necessário a gente entender quem eles são, né? Porque o Preto Velho, ele não é só aquela figura, claro que são bondosos, que são amorosos, mas antes disso, eles tiveram também uma vida. Então, o Preto Velho, ele é justamente o espírito daquele rei africano, daquele príncipe, daquela rainha africana, ou daquele sacerdote africano, que foi tirado, né, das suas terras, trazidas para o Brasil, né, onde tiveram que forçadamente ter contato com um novo povo, né, e muitas das vezes foram impedidos de cultuar seus ancestrais e tiveram que se adaptar a isso. E aí, por base disso, surge o sincretismo, né? Porque quando chega no Brasil, eles são impedidos de cultuar seus inquis, seus vundus, de cultuar seus orixás. E o que eles fazem? Eles pegam a figura de um santo, né? Existia até naquele tempo o que a gente conhece muito hoje como Santo do Pau Oco. O que é esse Santo do Pau Oco? É um santo que ele era oco por dentro. E o que esses negros faziam era colocar os fundamentos dos orixás, dos inquis, das suas divindades dentro desses santos, e cultuavam o santo, mas com pensamento na sua divindade, com pensamento no seu orixá,
nos inquices, né? E Preto Velho é justamente isso, ele traz a ressignificação. A gente vê isso, por exemplo, na presença do terço. Por que o Preto Velho ele segura o terço? Por que o Preto Velho ele roga tanto a alguns santos? Por que Preto Velho ele fala muito de resiliência, de ressignificação? Porque ele tem propriedade para falar sobre isso, ele tem propriedade para dizer o que ele já sofreu e como perpassou pelo sofrimento. Então, Preto Velho ele é essa figura que traz essa essência de resistência, essa essência de ressignificação. O que foi dor, ele transforma no amor, né? O que foi sofrimento, ele transforma numa serenidade, na paz, porém sempre mostrando que existiu sim o sofrimento, existiu sim a dor, e que nós passamos por ela, mas hoje nós estamos aqui em nome de Deus para mostrar que mesmo com a dor é possível falar de amor, de falar de perdão, né? E falar dessa essência pura e salutar da Umbanda, né? Através das mãos dos Preto Velho. Seu Juremiro, seu Juremar, seu Juremiro, seu Juremar, chama os caboclos da aldeia dos Pinambá, chama os caboclos da aldeia dos Pinambá. O caboclo ele é muito importante para a nossa Umbanda, assim, para toda a ancestralidade. O caboclo ele traz o equilíbrio do espiritual e a natureza. Ele fala o quanto é importante, né, a natureza para a sobrevivência humana e também da espiritualidade. Não tem como fazer culto de energias espirituais, de uma força natural, se não existia a floresta, não existiam as matas, não existiam os animais, os xerimbabos. Então, o caboclo ele traz essa essência do despertar, de dizer que é importante plantar, é importante cultuar, se conectar e ouvir a sua ancestralidade. Eles carregam grandes saberes ancestrais. E eles vêm para a nossa amada Umbanda para poder trazer esse equilíbrio entre nós, seres humanos, e a mata. Eles vêm com o papel fundamental do disciplinar, do ensinar a curar. Grandes conhecedores de ervas, de magias, trazem consigo também a questão da gira, do ciclo, dizendo que não tem fim, né? Então, se você pega uma linha reta, ela terá um fim, ela terá um início, um meio e um fim. E o indígena, ele traz essa questão do ciclo, né? E isso é muito legal, porque se você vê em rodas de terreiro, você vai ver que realmente é uma corrente. E daí surge a questão da corrente, né? É um ciclo que começa, tem um meio, mas não tem fim. Ela dá voltas, né? E dá continuidade. E o caboclo, ele vem com toda uma sabedoria em relação a respeito, não só à natureza, mas a nós mesmos, ao despertar de si mesmo, de conhecer as nossas capacidades, nossos pensamentos. E dessa maneira, eles vêm para a Umbanda com a arte do curar, com ervas, com defumação, com a força da água, com a força da terra, com a força do fogo e com a força do ar. Como é bendito respirar de uma forma purificada. Então, o caboclo ele traz toda uma soma em relação à Umbanda. O maracá ele é uma cabaça, né, feita com cabaça, oca, sementes, pedras, também é utilizado penas, e tudo isso tem um significado, né? Tem um bastão. E o maracá ele traz uma força ancestral, espiritual de conexão e elevação. Então, ao sacudir o maracá, ele vai trazer uma voz de uma ancestralidade e também essa elevação consciencial, né, em relação à conexão à natureza, a uma expansão também mediúnica. Naquele tempo e até nos dias de hoje,
é utilizado em rituais de cura, em cerimônias, e utilizado também por pajés no momento ali que ele vai se conectar, conversar com o seu povo para poder saber qual será o passo que ele terá diante de alguma situação. O cachimbo, na Umbanda, né, e assim como em várias tradições religiosas, ele tem um papel fundamental, né? Falando especialmente da linha de Preto Velho, né? Por que não dizer que é a marca, que é o símbolo primordial, que é o instrumento de trabalho desse Preto Velho, né? Na África era bem comum eles utilizarem um cachimbo de barro, né? Que é esse que tem aqui. Eles utilizavam esse cachimbo de barro, eles mesmos confeccionavam e utilizavam para entrar em contato com a ancestralidade, para entrar em contato com a espiritualidade, né? O cachimbo, ele parece ser um simples objeto, mas ele trabalha em todas as forças da natureza. A gente vê, por exemplo, na fumaça, a presença do ar, né? A gente vê na queima da erva, né, do tabaco, a presença do fogo, né? A gente vê na própria erva, né, no caso do tabaco, a presença da terra, e a gente vê na saliva, né, porque na arte de cachimbar até a saliva é sagrada, a presença da água. Então, ele traz essa conexão com a natureza, essa conexão com o plano espiritual. O cachimbo ele tem, né, a sua estrutura. Essa estrutura maior, né, que carinhosamente os nossos ancestrais chamam de cuia ou útero, ele de fato representa o útero, né, como se fosse o útero de uma mulher, ou seja, aqui significa que representa a parte feminina. E a gente tem o cabo, a haste, né, que representa a parte masculina, né, que lembra muito, por exemplo, um falo, né? Então, ele também casa a força feminina e a força masculina para poder ter esse equilíbrio espiritual, né? No plano espiritual não existe magia se não tiver o equilíbrio entre força feminina e força masculina. E aqui, a gente, através da fumaça, da queima, do cachimbo, do ato de cachimbar, a gente recria uma atmosfera espiritual propícia para as manifestações, para poder receber as mensagens, para poder entrar em contato com o plano astral, né? E o cachimbo está presente dentro da nossa casa, da nossa tradição, como esse símbolo maior de conexão, de harmonia entre Orum e Aie. Então, a musicalidade dentro dessa a questão da Umbanda, dentro dessa religião, ela tem um papel central e sagrado, né? Um papel fundamental dessa conexão entre o plano espiritual e o plano terreno, né? Então, a musicalidade ela não está ligada apenas aos instrumentos musicais, né? ao cântico e à palma. Ela está ligada a toda uma questão energética que está ligado à nossa corrente durante as giras, durante os rituais, invocando toda essa energia para os nossos trabalhos, né? Então a musicalidade está presente. Aqui no nosso terreiro, essa composição da curimba, né? Que a curimba, normalmente a gente escuta esse nome curimba, a gente pensa apenas nos instrumentos, né? Mas a curimba em si é esse conjunto de instrumentos junto com os curimbeiros, né? Então assim, o primeiro curimbeiro que começou a tocar os atabaques, né? Foi eu que entrei na casa e tive essa afinidade, tive essa permissão de tocar o primeiro atabaque, que é esse que foi o nosso primeiro, né? Foi me dado essa missão de ser o primeiro curimbeiro, que aqui na nossa casa a gente chama de Ogã, né? Então, Ogã, ele, dentro do nosso da Umbanda, ele também exerce um papel sacerdotal. Então, é uma coisa que eu também aprendi com o tempo, que o Ogã também é um sacerdote, né? E, de acordo com os ensinamentos dos guias, o Ogã ele vai ser um dos braços direitos, né? Um dos que vão auxiliar os pais, mãe de santo e mãe pequena do terreiro. E assim vem essa estrutura de curimba, onde temos o segundo curimbeiro, né, e o terceiro que foi de acordo com a entrada na casa e teve essa permissão de tocar nas curimbas, né? Então, a gente tem, nessa estrutura de curimba, a gente tem os tambores, nós temos o agogô, o cachixi, a lacota,
os maracás, que são alguns instrumentos também africanos e indígenas. Só que o tambor ele não é um simples instrumento. Ele não é um simples tambor onde qualquer um possa chegar e tocar, né? Uma coisa que algumas pessoas não sabem é que dentro do tambor mora um orixá, né? Mora um orixá, onde o culto desse orixá ele ficou um pouco perdido durante o tempo, né? Ele era um culto muito forte em Cuba, né? Onde esse orixá se chama Ayangalu, né? Que a história conta que ele é um orixá onde ele se comunica através do toque do couro, do toque do atabaque. Então ele mora dentro do atabaque. Então, além de ser apenas um instrumento musical, ele é um orixá, então tem que ter todo um respeito, todo um cuidado. Dentro dessa estrutura, nós temos o primeiro atabaque, que é o maior, que normalmente ele é tocado apenas pelo ogã, né, ou em algumas casas, o primeiro curimbeiro. Então, só ele tem essa permissão de tocar o primeiro atabaque, né, que é o chamado rum. Né? Temos o segundo atabaque, que é conhecido como rumpi, que normalmente é tocado pelo segundo curimbeiro. E o li, que é o menorzinho, tocado pelo terceiro curimbeiro. Essa curimba foi consagrada na Força de Preto Velho, né? Então ela tem o nome de Curimba de São Benedito das Almas de Angola, né? Onde o nosso patrono da casa, Pai Joaquim, ele consagrou essa curimba nessa força. Né? Então, todo esse conjunto de instrumentos, os curimbeiros, o ogã, todo esse processo, toda essa questão de cuidado desses instrumentos é que compõe essa curimba, esse conjunto de pessoas que trabalham na musicalidade de terreiro. Meu nome é Lia Frazão, estou na casa da Casa de Caridade Pai Joaquim de Angola há quase 5 anos e ela me transformou em todo o sentido da vida. Ela me tirou de um abismo tão grande onde eu estava que eu já tinha desistido de tudo, até da minha própria vida. E eu sempre falo, aqui foi o patamar do meu resgate, para a vida e para tudo. Porque antes eu olhava assim, nada me importava. Nem mesmo a vida, eu achava que a vida tinha perdido todo o sentido, todo o brilho. Eu não tinha nada a quem me apegar, a quem me agarrar, e tinha me entregado à destruição, ao fracasso e principalmente à loucura. E foi onde, por um acaso, eu conheci a Casa de Caridade, vim com a minha sobrinha que tinha interesse de entrar na casa e veio somente nesse dia e eu, a partir desse dia, nunca mais parei de vir. Me chamo Eduardo, sou o médium da Casa da Caridade de Pai Joaquim de Angola. E falar daqui dessa casa, falar desse terreiro e falar dessa ancestralidade que habita aqui é falar de família, é falar de pertencimento. Por muito tempo eu me senti perdido no que fazer e no que acreditar. E a partir do momento que eu comecei a frequentar aqui, eu pude me encontrar, saber quem eu sou, trabalhar com os meus positivos e os meus negativos. A casa, para mim, ela representa família, maternidade, paternidade. É um lugar onde eu posso ser quem eu sou, sem medo do julgamento das pessoas. Também falando sobre a casa, sobre os pais, sobre os irmãos, que aqui é um lugar muito acolhedor, que a gente se sente à vontade a partir do momento que a gente coloca o pé lá da porteira lá fora. O terreiro de Umbanda é um espaço de cura, amor, aprendizado. É aqui onde a gente aprende a nos conectar com as nossas raízes, a respeitar quem nós somos e a respeitar as outras pessoas. O terreiro é um espaço de coletividade, a gente aprende a viver em comunidade, a gente aprende que viver em comunidade é servir, é acolher, é cuidar. E isso faz toda a diferença, transforma mesmo o olhar, porque a gente aprende a ter mais consciência e viver com amor. E, infelizmente, nós somos, muitas vezes, mal interpretados pelas pessoas, sofremos intolerância religiosa por apenas seguir o nosso caminho, honrar os nossos ancestrais, e nós só temos boas intenções. Nós seguimos uma Umbanda tão bonita, cheia de caridade, de amor, de respeito, e o que a gente quer é respeito também. Infelizmente, muitas pessoas ainda não despertaram para isso. Pai Joaquim, iê. Pai Joaquim, ia. Pai Joaquim, filho de Angola. Pai Joaquim, filho de Angola.